Desliguei o microfone, na verdade. Então, beleza. Hoje eu tô feliz, eu tô empolgada com isso. Deixa eu tirar esse microfone pra não preciso ficar fingindo que eu tô no Jornal Nacional, né? Já que o microfone não tá funcionando. Mas eu tô muito empolgada, cara, porque eu fiquei procurando informações, né? Pra não ficar passando só os mandamentos, assim. A Ju tá aqui ainda? Ju, a gente tá fazendo isso tudo com você, você vai ver que vai aprofundar o que a gente viu antes. Você vai curtir. É, Bom, hoje é capítulo 5, né? Olha eu olhando o capítulo que eu vou coisar, porque eu esqueci o capítulo. Tô nervosa, tô empolgada. Mas então, esse capítulo, ele traz exatamente os 10 mandamentos, né? É a repetição dos 10 mandamentos. O título, nas Bíblias vem com título, né? Na verdade, a Torá não tem título como a nossa Bíblia tem, mas aqui eles colocam meio que para ajudar a gente a encontrar até temas na hora que tá estudando, né? E Moisés aparece não, né? Moisés, depois de ter construído as cidades refúgios, determinado as cidades refúgios, e aí ele apresenta as leis e ele traz então esses 10 mandamentos diante do povo. E aí ele fala assim nos primeiros versículos, né? Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Aí, de novo, repetindo o que eu sempre falo em todos os estudos, né? O ouvir é você trazer para você, né? Trazer para si, prestando atenção naquilo que você está ouvindo, né? Aquilo que você tá escutando não pode ser uma coisa que entra no teu ouvido e sai pelo outro, que você se esquece, que nem seu rosto no espelho. Você olha teu rosto no espelho, vira as costas, dá 5 segundos, você já esqueceu qual foi a imagem que você viu ali. A palavra a gente não pode fazer assim, bater o olho e depois esquecer. A gente tem que conhecer e acolher, né, todo o mandamento, todo o juízo, todo o estatuto e trazer para a nossa essência. E aí ele continua falando: O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. E aqui tem uma coisa interessante, né? Lembre-se, a geração que estava recebendo a repetição dos mandamentos era exatamente a geração que nasceu no deserto ou que era muito pequenininha quando Deus apareceu no Monte Horebe, né? Eram crianças. E aí ele repete falando assim: Não foi os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos. Então ele está falando, vocês sabem pela boca dos seus pais, né? Porque vocês foram ensinados a conhecer a palavra, a observar os mandamentos, a cumpri-los pelos seus pais, porque era um mandamento que foi deixado para eles. Mas não foi só com eles, né? Não é com eles que Deus fez, é com vocês. Por quê? Todo testemunho, ele, no povo judeu, né, o testemunho do Eterno, o testemunho a respeito dos mandamentos, tudo que aconteceu com o povo, o judeu ele tem que trazer para si, como se ele tivesse errado, né, no deserto, como se ele tivesse sido liberto da escravidão no Egito. Não importa qual que é a geração, se foi a primeira geração ou se é a geração de agora, de 2021. Mas eles devem acolher como se tudo tivesse sido cumprido por eles, como se tudo tivesse acontecido com eles. Por isso que Moisés fala dessa forma. Face a face, falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. E aí, se você quiser depois rever essa história, tá em Êxodo 19, 20. Eu não vou repetir porque eu falei na aula anterior, falei nas outras, inclusive, citei um pouco. Mas o Senhor apareceu na coluna de fogo, em densas nuvens, e ali ele falou com o povo, né? E nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar as palavras do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. Na verdade, né, a gente sabe que Deus não permitiu com que o povo subisse ao monte, embora o povo tivesse se purificado por 3 dias para poder receber os mandamentos, né,
E a purificação, ela tem a ver com a santificação, e a santificação, ela está associada à separação. Não quer dizer que veio uma aureolinha em cima da cabeça de quem se santificou, mas significa que a pessoa está se separando do mundo material, se desconectando de tudo para se conectar no espiritual com o Senhor. É isso que significa a santificação. Quanto mais você se santifica, na verdade, mais comunhão com o Senhor e com o Espírito você tem, com o Espírito de Deus. E aí, o povo estava no pé do monte, né? E não quis, quando eles viram, porque foi no amanhecer, que nem a gente citou na aula anterior, foi no amanhecer que o Senhor se apresentou no monte para o povo e em uma densa nuvem, numa tempestade com raios, trovões, relâmpagos e o fogo, e no meio do fogo a sua voz foi ouvida. Ele não apareceu em forma para que um povo que estava saindo de uma civilização idólatra não construísse uma estátua e ficasse venerando a estátua, porque ele queria uma conexão real com o seu povo. E aí Deus falou que eles não vão poder subir ao monte, porque o monte é santo, tá? Minha presença, eles certamente vão morrer, nenhum animal pode passar do pé do monte, só você pode subir. E aí, na verdade, né, Deus fez isso para gerar temor no povo e o povo receber Moisés como um líder, né, como mediador entre Deus e os homens e todo o povo de Israel. E aí o Senhor se apresentou, e aqui começa os 10 mandamentos, né? Eu sou o Senhor, primeiro ele se apresenta, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. Esse é o primeiro. E aí, antes da gente começar a falar dos mandamentos, né, e dessa apresentação, eu só queria lembrar você que essa tradução mandamentos é uma tradução um pouco errada em relação ao original, porque no original, os 10 mandamentos, na verdade, a tradução literal seria 10 palavras. Deus escreveu com o seu dedo, né, na tábua, 10 palavras que eram as instruções, as principais instruções para o povo. Era praticamente um resumo daquilo que estavam nas 613 mitzvot, né, que são as instruções, cada mitzvah é um mandamento, um estatuto, um juízo, é uma instrução para o povo, para eles se aproximarem, se separarem do mundo, se aproximarem do Senhor e agirem como sacerdotes do Eterno para as nações. E depois Jesus, ele resume esses 10 mandamentos, né, em 2, que é o amar ao Senhor acima de todas as coisas e ama ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, então, entendendo que são 10 palavras que foram escritas pelo próprio Senhor e ditas pela boca do Senhor para o povo, né? Não foi Moisés que repetiu na hora do monte, aqui ele está repetindo, mas na hora do monte, ali, na primeira aparição, o Senhor se apresenta para todas aquelas testemunhas. E aí, o primeiro mandamento, eu vou falar, né? Vou tentar falar as palavras no hebraico e traduzi-las na forma literal para vocês já irem pegando a essência de cada mandamento, e eu vou explicando, então, na sequência, né? Eu falo o primeiro mandamento, explico o que está ali, né, como base, como princípio daquilo. Então, vocês vão me ver muitas vezes de cabeça baixa aqui, porque eu vou ficar lendo as anotações, que eu não quero perder absolutamente nada do que eu anotei para passar para vocês, porque vai ser muito massa. Vamos lá. O primeiro mandamento, vou tentar falar, né? Talvez eu não repita a pronúncia exata, mas um dia, quem sabe, eu conseguirei falar hebraico fluente. Mas o primeiro mandamento é o Anokhi, crê em Deus. Então, o primeiro mandamento, crê em Deus. Eu sou Deus, teu Deus, sou tanto um Deus de misericórdia, chamado Deus, como um Deus severo, chamado Elohim ou Elokhá. Elokhá, na verdade. Não sou 2 deuses distintos. Aí aqui a gente já entra numa coisa que talvez seja um pouco polêmico para alguns, né, que acreditam em trindade, mas Deus se apresenta como um. Uma das
depois quando a gente for ver o capítulo 6 eu vou explicar melhor isso, então acompanha todos os capítulos, todos os dias que a gente vai fazer esse estudo, porque as informações vão se encaixando e o seu entendimento vai aumentar, e o teu conhecimento a respeito da palavra, dos princípios e do Senhor, de quem é Deus, vai ser cada vez mais profundo e maior, tá? Então, o próprio Deus está falando, eu sou um. Eu não sou o Deus misericordioso e o Deus severo e oh Deus, eu sou um, eu sou severo e eu sou bondoso. Não sou dois deuses. Vocês não vão encontrar em nenhuma passagem bíblica falando que Deus é mais do que um. Ele é um, ele é o Deus Pai. E Jesus é apresentado como o Filho do Deus vivo e o mediador entre Deus e o homem. E o Deus Pai é Deus de Jesus também. Não sou dois deuses distintos, sou aquele que faz tudo acontecer, que é exatamente uma tradução, né, meio não literal do nome do Eterno, que é o tetagrama Yud-He-Vav-He, que ninguém sabe pronunciar porque se perdeu a pronúncia e durante a leitura dos mandamentos a gente vai aprender por que acabou se perdendo a pronúncia do nome dele, mas ele se apresenta com o nome dele para o povo. E quando no 6 está, eu sou o Senhor teu Deus, o que o Senhor está dizendo? Eu sou Yud-He-Vav-He, teu Deus. Eu tenho um nome. Vocês não vão seguir qualquer coisa. As pessoas acham que Deus é o nome de Deus, mas na verdade Deus é um termo, né, para se referir à sua divindade. E não o nome dele. O nome dele é esse tetagrama Yud-He-Vav-He, que ninguém sabe pronunciar. Alguns falam que é Jeová, outros falam que é Yahvé, mas também ninguém sabe, não é. Vocês viram como afoguei os egípcios no Mar Vermelho e ao mesmo tempo salvei vocês dividindo as águas. Aqui o rabino que escreveu esse texto, né, explicando os mandamentos, ele na verdade traz uma explicação do que Deus está dizendo. Eu te tirei do Egito, da casa da servidão. E por que Deus se apresenta assim logo no primeiro mandamento, né? Vocês devem crer em mim porque eu tirei vocês da casa de servidão. Existe, né, uma parábola que explica isso um pouco, e ela é assim: como um rei que resgata uma senhora com as suas tropas do pior, né, de um raptador, de um sequestrador, e depois pede sua mão em casamento, e quando ela pergunta, mas que presente você vai me oferecer para eu casar com você? E ele responde, o fato de eu ter salvado você de raptores não é suficiente para que o teu coração penda em minha direção? Deus, ele propõe essa aliança ao povo. Depois dele ter libertado o povo, né, do cativeiro, depois dele ter dado provisão do maná, dele ter livrado a multidão, né, o povo de Israel no caminho do bando de Amaleque, que atacou eles por trás, depois de Deus ter dado água e cuidado deles, ele se apresenta como Deus vivo, o Yud-He-Vav-He, e oferece a eles essa aliança e fala para eles, vocês têm que crer em mim, né? Vocês precisam ter essa aliança crendo que eu sou o único Deus. Acreditar na existência de um Criador onipotente, que é provedor contínuo, e é a força que dita todas as leis naturais e que sustenta e provê para toda a sua criação. É isso que Deus está propondo para o povo, quando ele dá esse mandamento, crê em mim, crê em Deus. A consciência da existência e poder de Deus devem estar o tempo todo na preocupação, né? Você deve se preocupar em o tempo todo lembrar a tua mente de que Deus existe, de que Ele é poderoso, de que Ele é onipotente, porque dessa forma você reconhece a Deus e pode observar os seus mandamentos. Se em algum momento a mente humana se esquece da onipresença, da onipotência do Eterno,
ela vai viver a vontade dela, ela vai cumprir o desejo da carne. E quando Deus é um Deus, ele é espírito, né? E existe um versículo que diz: importa que você o adore em espírito e em verdade. Então, Deus espera que a gente se una a ele em espírito, e para fazer isso, você precisa matar, entre aspas, a sua carne. Não é se mutilar, não é se suicidar, mas é matar suas vontades, abandonar suas convicções, abandonar tudo que você aprendeu, abandonar as tradições que você tinha, abandonar os costumes que você traz da sua família, se elas ferem os mandamentos do Senhor. Então, por isso que ele diz isso: você precisa ter na sua consciência que Deus é um e que ele é o teu Deus, para que você possa passar os dias da sua vida consciente de que ele é Deus na tua vida, e que você precisa observar a palavra dele, né, para viver debaixo da cultura dele, né, dos princípios dele, dos estatutos dele, porque essa aliança que ele fez exige isso. Aí vamos para o segundo mandamento. Como você consiga falar, né? É o Lo Irie Lecha. Não tenha outros deuses. E por que que Deus está falando, né, para não ter outros deuses? Não digas: servirei a Deus e servirei outros deuses também. Eles serão os ajudantes do Senhor. E muita gente faz isso, né? Acredita em Deus, mas vai atrás de outros ídolos. E os ídolos não necessariamente são estátuas, são entidades, divindades, mas pode ser constelações, podem ser os astros, pode ser a natureza. Quantas pessoas a gente vê saudando o sol, agradecendo a Mãe Terra e, né, agradecendo deuses do mar, da lua, do Vênus, Marte, Saturno e Sol e tudo mais. E Deus diz: eu sou Deus, e eu sou um, e eu sou quem governo tudo. Então você deve adoração somente a mim, e não colocar, né, dividir a minha glória com ídolos. É isso que ele está falando. Você deve servir apenas a mim, não podes fazer uma imagem minha, mesmo que pense que isso te ajudará a servir-me melhor. E o Senhor, ele conhece o coração do homem, né? Ele sabe que facilmente o homem, ele pode começar a adorar aquele pedaço de madeira, aquele pedaço de ouro que foi moldado pelas mãos de um homem, e se esquecer que o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer participar da nossa vida, o Senhor quer que a nossa alma esteja ligada a Ele, o nosso espírito esteja ligado a Ele, uma vez que nós ganhamos vida no espírito, né? E então ele já bota no mandamento dele algo que protege o próprio povo. E conforme a gente vai estudando os mandamentos, a gente vai vendo que parece que os mandamentos começam só voltados a Deus, né? Focando ao Senhor, a adoração a Ele. Todo rei quer ser adorado, todo rei quer exclusividade. Mas conforme a gente vai vendo os mandamentos, a gente vai observando que, na verdade, os mandamentos, eles foram escritos para proteger o ser humano e para abençoar o ser humano, para que ele esteja dentro dos princípios do Senhor, que foram corrompidos pelo pecado desde o início. Ídolos não são apenas os criados pelas mãos dos homens, mas muitos adoram constelações, lua, sol, anjos, né? Tem muita gente que vai buscar proteção dos anjos e esquece de ler Apocalipse, lá os últimos capítulos, que o próprio anjo diz para João: não se proste diante de mim, não me adore, porque eu sou conservo teu para fazer um ministério na terra, e o único que deve ser adorado é o Deus vivo. Essa lei, ela está sobre os céus e sobre a terra. Nenhum ser criado pelo Eterno pode adorar outro ser ou outra criatura do Eterno. Deve sempre adorar ao Eterno, ao Criador. Deus não destruiria a sua criação por causa de tolos para eliminar a idolatria. E o que né, isso significa? Muita gente fala assim: mas não é mais fácil Deus destruir os ídolos? Deus aniquilar os ídolos, né? Todos esses deuses que são construídos, né? Ao invés de botar um mandamento para que ninguém adore outros deuses. Porém, se os anjos, a lua, o sol, a natureza são adorados por esses tolos,
né, que acham que essas criações têm poder sobre a vida dele, ao invés de dar toda a glória para o Senhor não ia destruir aquilo que ele criou. E ele criou para ser perfeito, porque essas criaturas não têm culpa de que um tolo o adore, né? A não ser que um anjo queira a adoração, aí quem está errado é o anjo, e o que quis adoração, né, que a gente sabe, perdeu toda a glória, perdeu o seu posto e tá aí agora matando, roubando e destruindo as almas que querem servir ao Senhor. Então, o Senhor não destrói os ídolos exatamente por isso, porque não existe só ídolos feitos de madeira, existem outros ídolos do coração do homem e que nós devemos cuidar e sondar o nosso coração e ver se nós não estamos idolatrando coisas, idolatrando situações, empregos e idolatrando viagens, né, com Instagram, idolatrando a própria imagem, idolatrando os likes. A idolatria, ela é uma escolha de cada indivíduo. Quem acredita que Deus é o mais poderoso, automaticamente está trazendo poder sobre todas estas coisas. Então, quem fala assim, Deus é mais poderoso do que todos os deuses, na verdade está falando, existem outros deuses que têm poder. E o que a gente deve dizer? Não existe outro Deus além do Deus vivo. Porque assim você anula essa mentira sobre o mundo de que existem várias formas de se adorar a Deus, porque não é verdade. Ele estabeleceu assim, ele é o criador dos céus e da terra, e a palavra dele é uma só e não muda, ele não é incoerente com aquilo que ele estabelece. Os homens distorcem a palavra de Deus, mas Deus, ele é íntegro, ele é justo e ele é reto e ele age de acordo com a sua palavra. Deus é o Todo-Poderoso, porque não existe outro Deus além dele que tenha poder e tudo vem dele, tudo foi criado por ele. Tem uma passagem que diz que ele criou o mal e o bem, ele criou as trevas e a luz. Tudo vem dele, nada surgiu do além, surgiu do acaso. Ele criou tudo, só que tem coisas que levam à presença dele e tem coisas que afastam, porque ele tinha que fazer coisas antagônicas para que nós, que temos o direito do livre-arbítrio, pudéssemos escolher entre ele ou não. Não é permitido ter um ídolo, mesmo que não seja para adorá-lo. Tem muita gente que coloca, né, imagens e o ídolo pode ser até um pedaço de planta, né? Tem pessoas que falam, essa planta vai me trazer paz, vai me trazer sorte, o cristal, a pedra, uma estatuetinha, né, que representa, simboliza o elefante, que simboliza acho que a paz, a sabedoria, eu não lembro direito. Mas assim, nada a gente deve trazer para dentro do nosso lar, para dentro da nossa vida, que tem característica de ídolo. Porque o Senhor não quer que a gente se corrompa de nenhuma forma. Ele quer exclusividade e Ele quer que a gente faça isso por amor, com entendimento. E Ele sabe que é muito fácil a gente se corromper. Um pouquinho que a gente se afaste dele já é uma brecha para a gente tender a nossa má inclinação e se afastar dos preceitos e da vontade dele. Então, ele já estabelece mandamentos que vão nos cercear, vão nos cercar, né, nos proteger. Os mandamentos são como uma fortaleza ao nosso redor, nos protegendo de que a gente cometa uma transgressão, uma iniquidade e venha perder a presença do Senhor. É proibido também se inclinar a esses ídolos, né? Certamente, porque você não pode adorá-lo. E também é proibido fazer estátuas humanas. Dentro da cultura judaica, eles são proibidos. Por isso que aí também, né? A gente sabe que eles não se prostram diante de reis, a não ser o rei dos reis. Mas é por isso que quando as estátuas pelos reis persas, babilônios, assírios eram construídas e eles decretavam, né, que era obrigado se prostrar diante daquela estátua, o judeu não se prostrava, porque ele entende que ele não pode se prostrar diante de uma estátua humana, nem de uma estátua feita para adoração. Criatura ou objetos também, você não pode fazer estátuas. A palavra Elohim, que significa deuses, né?
ela foi usada aqui não no sentido de que esses deuses eles tenham autoridade e poder, mas é porque os idólatras usam essa expressão e Deus estava ali instruindo o povo, ele estava ali ensinando, né, o povo como eles deveriam ser. Então, quando o Senhor fala outros deuses, né? Porque o mandamento é qual? Não adorarás outros deuses. Quando ele fala outros deuses, ele não está se comparando com os ídolos. Ele não está falando assim, olha, tem essas opções aqui, esse leque todo, né? Só na Síria 5.000 ídolos para vocês buscarem. E tem eu. Entre os 5.001 aqui, né, nesse pacote, que tinha mais, né, tinham mais ídolos, e o Egito tinha outros, todas as nações tinham os seus ídolos, os seus deuses. Ele não se coloca ali no meio do pacotão e fala assim, escolhe eu. Entre todos esses deuses aqui, escolhe a mim. Ele não está falando isso, ele está falando, não adore outros deuses, por quê? Os idólatras, eles mudam as suas divindades constantemente. O idólatra, ele não é devoto a um deus e a um ídolo e ele fica só com aquela estatuetinha pro resto da vida dele. Na verdade, se aquele ídolo não está servindo, ele faz outro, né? O que o pai de Abraão, né? Vamos lá voltar um pouco para vocês até entenderem por que Abraão foi tirado da sua parentela. O que o pai de Abraão fazia? Ele construía ídolos, ele fazia os seus ídolos de madeira. E aí ele fazia e vendia os ídolos. Então ele tinha um ídolo lá na casa dele, aí o ídolo caía, quebrava a cabeça, ele ia lá construir outro e colocava no lugar. É nesse conceito que Deus está falando, não tenha outros deuses, não fica me substituindo por outros. E foi exatamente o que o povo de Israel fez no tempo que o reino estava dividido entre norte e sul, né? E também entre alguns períodos do tempo de juízes. O que eles faziam? Eles se esqueciam de Deus, se esqueciam do Eterno, se esqueciam da aliança que tinham feito com o Senhor e iam buscar a ajuda de outros ídolos, iam a fazer outros ídolos, iam sacrificar nos altos e embaixo das árvores, nos bosques, para esses ídolos que eles começaram a buscar. E o idólatra, ele tem esse hábito, ele adora o sol, mas ele também tem a estátua do Buda, e ele também tem a outra estátua de outro deus. E aí lá no Egito, por exemplo, tinha o deus Ra, mas também tinha o outro deus lá, e o próprio faraó, ele era um semideus que era adorado. Então Deus estava querendo tirar essa mácula, né, essa impureza do coração dos homens, porque só existe ele. Então não tem como você pedir ajuda a um ajudante que não existe, porque não existe mini deuses, né? O que acontece é que existem potestades e principados que estão nesse mundo governando o mundo espiritual e que para te enganar fazem as coisas acontecerem para que você permaneça no engano. Então você recebe paz, uma paz meio, na verdade, que acaba, né, num determinado tempo. Você tem uma porção de alegria ali com bens, com riquezas, com o fruto da terra, mas na verdade Deus fala que a gente não deve medir as bênçãos dele pelo material, a gente deve medir pela presença dele. A gente deve se gloriar no Senhor por conhecê-lo. Então, não pela nossa sabedoria, nem pelo nosso poder, nem pela nossa força, nem por aquilo que a gente adquire de bênçãos, mas a gente deve se gloriar no Senhor por conhecê-lo face a face. E Deus estava então estabelecendo, né, uma aliança e ele não queria apenas a prioridade na vida desses homens. Ele não queria ser o Deus preferido, ele queria ser o Deus exclusivo, o Deus único no coração de todos eles. E terceiro mandamento, então. No terceiro mandamento, que é o Lotissa, não pronuncie o nome de Deus em vão. E aqui a gente entra no tema do nome do Eterno, Yud-He-Vav-He. Vocês vão entender então por que esse nome se perdeu. Esse mandamento, né, uma mitzvah, ele proíbe jurar falsamente ou sem necessidade em nome de Deus. Ele punirá o que disser seu nome em vão.
Por isso, o judeu, quando lê a Torá, ao passar pelo nome Yud He Vav He, que é o tetagrama, dizem Hashem ou Hashem, que significa o nome, chamando de Deus e não pelo nome do Senhor, né? Ou Adonai. Então, ou eles chamam de Hashem, ou eles chamam de Deus, ou eles chamam de Adonai, mas eles não falam em nenhum momento o nome do Senhor, para que não seja falado o nome do Eterno em vão. E por quê? Esse nome é santo e esse nome tem poder. Quando você invoca o nome do Senhor, você invoca a presença dele. E na presença dele, a vida, a paz, a alegria, a cura, a transformação. Então, quando uma pessoa ora por um enfermo, em nome do Senhor, invocando o nome do Senhor, é por causa do nome do Senhor que aquela vida é curada. E a gente deve temer, né? E ter essa reverência, não só ao nome do Senhor, que a gente na verdade não sabe pronunciar, mas também ao nome de Jesus, porque a Jesus foi dada toda a honra, toda a glória e poder, né? Toda a autoridade sobre os céus, na terra e debaixo dela, por conta do que ele fez, pelo cumprimento de toda a palavra na pessoa de Jesus. Então, nós não devemos usar expressões com o nome de Jesus e nem expressões com o nome de Deus. A exclamação, por exemplo, meu Deus, ai meu Deus, né? Quantas vezes a gente fala isso e na verdade não tem nem necessidade de falar. A gente usa essa expressão como uma gíria, né? Muitas vezes como uma gíria para se identificar no meio do seu povo, né? Sem necessidade. E a gente deve temer e não fazer isso, né? Não usar o nome de Jesus, que é santo também, dessa forma, de uma forma meio que banalizando, né? Quem é o Senhor. E a gente vê o nome do Eterno e o nome de Jesus na boca de ímpios, né? Sendo dito de uma forma displicente, sem reverência. E da mesma forma como o judeu ele preserva, né, o nome do Eterno, a gente também deve preservar. E por que esse nome foi perdido? Eles falavam dentro do povo, eles não falavam o nome do Eterno perto de outros estrangeiros. Quando aconteceu a primeira queda do templo, os escribas, né, que escreviam a Torá, eles começaram na verdade, o hebraico começou a se perder, né? O aramaico começou, que era uma língua mais popular, o idioma mais popular, por conta dos assírios, começou a se propagar no meio do povo, porque o povo ficou cativo 70 anos, então as gerações que foram crescendo ali foram perdendo a essência do hebraico. O hebraico mudou muito, o hebraico moderno é muito diferente do hebraico bíblico, muito diferente assim na escrita e em algumas palavras, né? E para que isso não acontecesse, que o nome que é santo caísse na boca dos estrangeiros, dos assírios, dos gregos, dos romanos, né? Porque a gente tem uma sucessão de invasões na terra de Judá e, bom, toda Israel ali no Reino Norte acabou sendo assolada pelos estrangeiros, né? Como uma promessa de Deus por conta da rebeldia deles e por eles se tornarem adoradores de Baal e adoradores dos deuses que Jeroboão construiu ali, os bezerros de ouro. E para que o nome do Senhor que é santo não ficasse na boca dos homens, esse nome só era dito pelo sumo sacerdote dentro do templo, quando o segundo templo foi construído. Só que aí com a queda do segundo templo, os sumos sacerdotes, né, todas as leis que eram espirituais, as leis religiosas, elas acabam que eles não cumprem porque não tem um templo, é só no templo que eles podem cumpri-las, e então o nome acabou se perdendo, a pronúncia do nome do Senhor no meio do povo acabou se perdendo por conta disso. Agora vamos para o quarto mandamento, e o quarto mandamento é muito rico em informação, então presta atenção. Esse mandamento é o Shamor et Yom HaShabbat, santificar o Shabat ou o Shabbos, que é o sábado. Então, o Shabat
que é o dia que você deve guardar, né? Que é o 7º dia. É um dia que é santificado para o Senhor, é separado para o Senhor. E aí vamos entender o que acontece nesse dia, a relação disso com Jesus e algumas coisas que eles fazem e que vocês vão entender ainda mais, né? Que Jesus fez. Deve-se abster-se do trabalho proibido no Shabat. Né? Qualquer trabalho braçal, qualquer peso não poderia se carregar nesse dia, porque era um dia separado para descanso. Nenhum servo, nenhum filho, ninguém poderia trabalhar, nem cozinhar. Né? A comida tem que estar pronta, é para você só se deleitar nesse dia. Você não deve nem chegar perto do fogão, do forno, né? No caso, que na época não tinha fogão. O Shabat deve ser santificado, separado para orações, meditação na Torá, e todos os membros da família devem ajudar a preparar o Shabat. O Shabat é um dia santo e esse dia ele deve ser preparado com alegria por todos da casa. Não deve ficar só na mão da dona de casa, né, da pessoa responsável ali, mas todos devem cuidar desse dia. Inclusive, tem até uma parábola, né, que eles contam de um caso que geralmente essas histórias são histórias que aconteceram, que é para trazer ensino, e um certo homem justo do povo, né, dos judeus, ele sempre quando ele ia comprar um pedaço de carne, de peixe, de um cordeiro, uma carne para a família, ele pedia a melhor parte, porque era para o Shabat. E na verdade ele lembrava do dia, do sábado, né? Todos os dias da semana. E isso fazia com que ele comesse bem todos os dias, porque ele guardava, mas daí ele via no dia seguinte uma carne melhor, então ele consumia a carne que ele tinha comprado para o sábado e chegava no sábado ele estava com uma carne mais especial para se reunir na mesa com a sua família e com seus amigos. O Shabat, ele é considerado a joia de todas as leis, e a gente já vai entender que isso tem um significado espiritual também. Os preparativos, eles começam logo no primeiro dia da semana, então a casa deve ser preparada, a casa deve ser cuidada, as iguarias, né, que nem as carnes que esse homem justo comprou, elas devem já ser preparadas, toda a mesa, né, a mesa que eu falo, as refeições, elas já devem ser preparadas desde o primeiro dia da semana. E quem quer que descanse no 7º dia, testemunha que Deus criou o mundo em 6 dias. Como lembrar, né? Como eles fazem para se lembrar do Shabat? Tem várias maneiras e uma delas é a maneira como eles contam o dia da semana. Ao invés deles falarem, porque esse calendário que a gente usa é um calendário gregoriano, né? Ele veio muito depois do povo judeu. E o povo de Israel, eles contam a semana como o primeiro dia da semana para o Shabat. Segundo dia da semana até o Shabat, 5º dia da semana até o Shabat. E assim eles estão todos os dias se lembrando que o melhor dia, né, o dia mais precioso, é o dia que eles separaram para celebrar diante do Senhor e para se conectar espiritualmente, né, para ficar mais próximo do Senhor. Outra coisa, o Shabat, ele é um fragmento, e isso é o judeu falando, tá? Não é um cristão falando, é o que o judeu pensa. Então, assim, a gente tem ainda mais entendimento, porque nós recebemos pelo Espírito o entendimento, né, de que o Messias já veio, de que Jesus já cumpriu todas as leis, né? De que ele veio, na verdade, cumprir as leis para trazer salvação para nós, inclusive nós que somos os gentios, ele veio para unir o povo de Israel. E o Shabat é considerado pelos judeus um fragmento do mundo vindouro. E por que mundo vindouro? Porque, na verdade, né, a gente não vai ser arrebatado para o céu e vai morar no céu. O Senhor vai fazer um novo céu e uma nova terra para nós habitarmos, mas antes disso, antes desse novo céu e nova terra, vai haver um período de 1000 anos em que Jesus virá reinar sobre todas as nações e vai ensinar
a palavra do Senhor, né? Todos os mandamentos, os estatutos para todas as nações. As nações virão diante dele para aprender. E vai ser 1000 anos de paz, de alegria, da presença do Senhor, né? E os judeus estão esperando essa era messiânica, porque eles esperam a vinda do rei, a vinda do Messias, que vai trazer esse período de paz. Eles estão se preparando para esse tempo. E a revelação do Sinai, segundo o Talmud, né? Aí a sabedoria dos sábios dos judeus, né? Não está na nossa Bíblia isso, né? Uma passagem que assim confirme isso, mas é interessante, eu trouxe para vocês a curiosidade de como eles pensam. A revelação do Sinai ocorreu no sábado, de acordo com os sábios do Talmud. No dia do Shabat, o que acontece nesse dia, né? Como que eles celebram esse dia? Há 3 refeições festivas. Então, e essas 3 refeições são 3 refeições que eles consideram muito importantes, né? Porque são celebrações em comunhão. E eles, toda a celebração de mesa, né? Não é só o banquete da mesa do cordeiro que é importante. O Senhor já estabeleceu para o seu povo viver essa comunhão em mesa desde o princípio. Porque todo o mandamento do Senhor, todas as leis, os estatutos, os juízos e etc. apontam para o que acontece no reino dos céus. E a gente deve entender isso. Quando você está cumprindo algum mandamento do Senhor, você nada mais nada menos você está já vivendo a cultura do reino de Deus aqui na terra. E eles então têm essas 3 refeições festivas que são importantes, né? Uma na sexta noite, né? Na noite que antecede o Shabat, eles se reúnem e já e comem juntos, já fazem esse jantar juntos. O almoço, que é também uma celebração importante, e depois no final do dia tem uma refeição menor, que é no final da tarde, né? Que é tipo um jantar que eles fazem. Nesse Shabat acontece o Kiddush, que é a santificação, que eles fazem uma prece. E na sexta-feira, eles fazem essa santificação em cima do vinho. Aí também existe uma bênção que é feita, que é a bênção de Hamotzi, que é a bênção sobre os 2 pães. Quem conhece bem as escrituras já deve ter sacado aqui, né? Quando Jesus se sentou à mesa com os discípulos, ele faz o quê? Ele pega o vinho, abençoa, ele pega o pão, abençoa e parte, e aí ele fala, né? Tomai do vinho e do pão e se lembrem de mim, né? Vou ler aqui o trecho, vamos ver se eu acho rápido. Eu vou pegar 1 Coríntios, que tá mais fácil, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Já era um costume judaico abençoar o vinho e o pão, só que Jesus, ele ressignifica esse ritual, né? Ele ressignifica isso, trazendo agora para esses judeus. Lembrem-se que eles eram judeus, né? Não eram pessoas X, Y, Z que resolveram seguir Jesus, eles eram judeus, nascidos e que foram ensinados debaixo de toda a doutrina sã, de toda a Torá, de toda a instrução do Eterno, e eles viviam debaixo disso, e eles então estavam ali aprendendo um novo conceito a respeito daquele pão e daquele vinho que era partido. Aí, continuando, se você acha que no Shabá, né, eles só ficam ali dentro das sinagogas hoje em dia, né? E só fazem oração e o tempo todo, eles ceiam, né, juntos
comem juntos, se sentam à mesa juntos, porque o Shabá, os principais passatempos do Shabá é dormir, é descanso, é o dia do descanso, foi o dia que o Eterno descansou do seu trabalho, da sua obra, né, da criação do mundo em 6 dias. É o dia de você meditar na palavra, de estudar as leis, de estudar a Torá. E é dia de passear com a família, de estar em comunhão com a sua família, com os seus amigos. O Shabá, ele é celebrado, e agora presta atenção, porque isso também é algo que eles falam e que a gente tem mais entendimento, né, agora, com a revelação do Espírito. O Shabá é celebrado como a vinda de uma noiva. Aí eu vou ler o que acontece em Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse, né? Tem um monte de gente que tem medo desse livro. Esse livro tem tanta revelação sobre a eternidade, sobre o que está preparado para nós. Eu recomendo você ler e ler com atenção, sem medo, né? Sem achar que só tem profecias de destruição e tribulação. Na verdade, tem grandes promessas para o povo de Deus. E aí, lá no versículo 3 do capítulo 21, diz assim... Bom, eu vou ler desde do primeiro, melhor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Aí eu vou ler aqui o versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E aí depois ele continua descrevendo a cidade, e você fica à vontade para depois ler. Mas a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. E eles celebram o Shabá como a vinda de uma noiva. Agora, continuando a explicação aqui sobre o Shabá para você entender. Shabá é um prelúdio para a era messiânica. É um prelúdio do prazer que será experimentado quando a paz e a abundância prevalecerão e a presença de Deus ficará clara para todos. Por isso que dizem que a recompensa por guardar o Shabat é a chegada do Messias para reinar. Então, essa celebração, né, que eles associam à vinda de uma noiva, ela está ligada também a esse novo tempo, onde não haverá luto, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá lembrança das coisas ruins que aconteceram, não haverá memória das dores do passado, mas haverá um tempo de paz, de alegria, e dentro dessa cidade santa, aonde é o tabernáculo do Senhor com os homens, aonde estará a presença dele, reinando ali com os homens, com aqueles que receberam a coroa da vida. E aí, bora agora para o 5º mandamento, Kabet, honrar pai e mãe. Se um filho honra pai e mãe, é como se Deus vivesse entre os pais e o filho tivesse honrando a ele. Você já deve se lembrar quando Paulo disse assim, que quando um ministro é recebido no caráter de ministro, aquele que recebeu ele no caráter de ministro recebe o galardão de ministro. Quando um justo é recebido no caráter de justo, aquele que recebeu a pessoa no caráter de justo recebe o galardão de justo. E quando você honra o seu pai e a sua mãe, você está recebendo recompensa do próprio Deus. E esse é o único mandamento dos 10
que tem uma promessa. Eu vou reler esse mandamento para vocês se lembrarem. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que os teus dias possam ser prolongados e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, honrar o pai e a mãe, ele prolonga os teus dias, ele te dá... Aqui a gente precisa lembrar do seguinte, né? A lei foi dada num período onde não havia salvação pela fé, né? No nome de Jesus. Então, o cumprimento de todos os mandamentos fazia com que esses homens se aproximassem mais do Senhor. Né? Cada mitzvah cumprida era um passinho, vamos colocar assim, era um passinho mais próximo do eterno. E era assim que eles conquistavam a vida eterna, não pela lei. A lei não salvava eles, mas o cumprimento da lei aproximava eles da pureza, da santificação e da proximidade do Senhor. E a recompensa para eles era um mundo vindouro. E para nós, o cumprimento é porque a gente ama o Senhor e quer viver a promessa do Senhor para se santificar, para se separar desse mundo. Quanto mais a gente cumpre o mandamento do Senhor, mais próximo do Senhor a gente está, mais próximo da essência dele. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, quando a gente vive a sua palavra, na verdade a gente está respondendo para ele. Eu creio que o Senhor é o único Deus, eu creio que o teu filho me salvou e pela fé nele eu já fui remido do meu pecado, já não tenho mais morte espiritual, eu recebi vida, eu fui regenerado quando eu fui batizado e agora eu tenho uma coroa de vida eterna, eu tenho uma herança junto contigo. E por isso, por eu já estar vivendo no reino, eu vou querer viver os teus princípios, porque se essa é a cultura que eu vou viver na eternidade, eu vou viver desde já, porque eu já sou eterno, eu já sou um ser eterno, né? Nosso tempo nessa carne, ele tem um prazo de validade, mas a nossa alma, ela ganhou vida, nosso espírito foi vivificado, e então nós retribuímos, né? O nosso amor a Deus é essa entrega total que tira de nós todos os princípios que a gente antes vivia, o que a gente tinha aprendido antes como moral, como justo, como certo, para viver, engasguei, para viver aquilo que Deus verdadeiramente estabeleceu como certo, como justo, como bom, como perfeito. E se o filho é justo, o mérito é dos pais, e essa é uma forma de você honrar o pai e a mãe. Quando você vive debaixo da justiça do Senhor, né? Ser justo é praticar a justiça do Eterno. E quem que ensinava os mandamentos para os filhos era, né? A gente aprendeu na aula anterior, era os pais. Então, se um filho é justo, significa que os pais ensinaram o filho muito bem. E então, o filho está honrando os pais mediante todas as tribos, né? Mediante a sociedade ali, ao povo, quando ele é justo. Porque quem ensinou ele a ser justo? Foram os pais. Então, a honra, né? Quando você pratica justiça, vem aos pais que te ensinaram. Geralmente, pessoas que são elevadas a um status nobre rejeitam ou negam aos seus pais. Geralmente a pessoa quando fica rica, quando enriquece, quando começa a conquistar suas próprias coisas, né? Quando começa a ganhar um status, né? Recebe um cargo de liderança, ela geralmente vira as costas para os pais. E o Senhor aqui, ele está protegendo o povo, né? Porque quando você põe um mandamento que você deve honrar os pais, você está fazendo o que o mundo, exatamente o oposto do que o mundo faz, que é negar quando você cresce. E, na verdade, quando o justo cresce, ele continua honrando e dando suprimento e não desrespeitando os pais, não desmerecendo os pais. Os mandamentos, então, eles são benefícios aos homens e através deles nós glorificamos ao Senhor, e todo filho deve temor à sua mãe e ao seu pai. O mandamento, né, esse mandamento você deve honrar o seu pai e a sua mãe. E depois há um outro versículo que diz, você deve, que não está aqui nos mandamentos, mas ele está na palavra, que diz que você deve temer a sua mãe e o seu pai. E por que existe essa troca? Ela não é à toa. Nós
tendemos naturalmente a honrar mais a nossa mãe e a ter mais medo do nosso pai. Por quê? A mãe, ela tá desde o princípio, né? A gente é gerado no ventre da mãe. Então a mãe tá ali o tempo todo derramando amor, derramando carinho, o cuidado dela, ela nos amamenta, ela nos nutre, ela nos protege, né? Nos primeiros dias de vida, ela tá ali cuidando, vendo se ela mal dorme, né? Quem é mãe sabe, mal dorme, fica preocupada se a criança tá respirando. E há uma conexão entre o filho e a mãe que é muito mais natural, né, de honrar isso, né, de ser grato à mãe por isso, do que com o pai, porque o pai geralmente ele vem para disciplinar. Então, quando o Senhor coloca, você deve honrar o seu pai e a sua mãe, é que ele quer que você honre os dois na mesma medida. Naturalmente você já honra sua mãe, mas você deve honrar o seu pai na mesma medida que você honra a sua mãe. E quando você teme a mãe e o pai, é para você também temê-los na mesma medida. Porque Deus é justo, né? E ele não gosta de dois pesos e duas medidas. Então ele fala, você deve honrar os dois na mesma medida e você deve temer os dois na mesma medida. Ainda que a sua mãe não seja a que te disciplina, mas você deve temê-la da mesma forma como você deve temer o seu pai. O respeito, ele vem como, né? Porque o respeito ele faz parte da honra. E como a gente demonstra o nosso respeito aos nossos pais? Nós demonstramos quando nós damos alimento, quando nós fornecemos alimento, quando nós oferecemos a bebida, o vestuário, quando nós os acompanhamos quando eles saem, quando nós ajudamos eles em tudo o que eles possam precisar. Quando você está disponível para os seus pais, você está respeitando eles. Quando você se coloca para servi-los, você está respeitando eles. E eu sou a primeira a dizer quantas vezes eu não reclamei de até estender uma roupa no varal. Quando eu compreendi isso, até doeu no fundo da alma, né? Mas toda a palavra ela vem para gerar arrependimento em nós e para nos dar mais proximidade da verdade, né? O arrependimento vem para que a gente se conserte e ande retamente. E também o temor, né? Ele não é o medo dos pais, né? Mas ele é a reverência. E como você reverencia os seus pais? Você reverencia quando você não se senta nos seus lugares, ou seja, você primeiro você coloca eles para se sentar, né? Você oferece a cadeira para eles. Geralmente numa mesa de família, o lugar do pai e da mãe ele é meio que marcado, né? O lugar dos irmãos, dos sobrinhos, das visitas, nem sempre é marcado, mas né, quem conhece, quem já passou a infância na casa da avó, lembra, né, da avó, do avô, que o avô, a avó, eles têm um lugar certo, que eles sempre sentam ali. E ai de quem sentar no lugar deles, né? E honre esse lugar, né? Honre essa cadeira na mesa, porque a refeição, né? A mesa, né? É o lugar de comunhão da família, é um lugar que nós temos comunhão uns com os outros e que nós devemos honrar uns aos outros ali e dividir nossa vida e compartilhar o que vivemos. Eu sei que no mundo de hoje, isso é muito difícil, né? Viver essa comunhão, mas você deve trazer a palavra para a sua vida e viver isso. Então, comece você a praticar isso e você vai ver isso influenciar a sua mesa, a sua casa, a sua família. Depois, você também não pode contradizer os seus pais, você não deve contradizê-los e você também não deve interrompê-los. E com o passar dos anos, né, a gente vê que as relações entre pais e filhos, ela mudou muito, né? Quando nós éramos pequenos, eu, por exemplo, que sou da década de 80, eu via muito as histórias dos meus pais sobre os meus avós, né? E os meus avós contavam sobre os seus pais e o respeito e a reverência eles eram muito maiores, né? Tudo bem que houve um pouco de deturpação disso e a opressão, o autoritarismo ocupou o lugar de muitas famílias. Mas a gente via um pouco disso, né? Desse respeito, de você se calar enquanto o seu pai fala, mesmo que você não concorde, você se aquieta.
mesmo que ele esteja falando, você não interrompe. Hoje em dia a gente passa por cima da conversa, a gente às vezes interrompe um assunto importante, a gente quer prevalecer, né? E Deus fala que a gente deve fazer exatamente o contrário, a gente deve se colocar para ouvi-lo, para obedecer os pais, para ouvir o que eles têm para falar, mesmo que a gente não concorde. E preste atenção nisso. Os pais, né? A pessoa que honra os pais, mesmo sendo pobre, ela deve honrar os pais. E o pobre, ele tem alguns mandamentos que Deus libera ele de cumprir, porque talvez ele não tenha dinheiro para adquirir o que é necessário para cumprir aquele mandamento. Então, Deus libera ele de cumprir, por exemplo, o cordeiro naquela época, né, era muito caro. E Deus estabeleceu que o pobre podia dar pombinhos no lugar. Então, o Senhor, ele alivia a situação do pobre em relação aos mandamentos que diz respeito a ele, mas em relação a honrar pai e mãe, ele não construiu nenhuma cláusula a mais, nenhum anexo que tipo liberasse os pobres. E os pobres devem honrar o pai e a mãe também. E não é só com dinheiro que a gente honra os pais, né? Mas é dando a nossa atenção, perguntando como eles estão de coração e fazendo eles participarem da nossa vida, colocando eles na nossa mesa, indo para a mesa deles. E aí vamos para o 6º mandamento. Lo tirtzak, eu acho que é assim que fala. Não assassinar. Não assassinar. Aqui há uma grande polêmica, né? A pessoa que não conhece a verdade, que não conhece, não estuda a palavra, que só leu o mandamento uma vez na vida e acha que conhece a palavra porque leu a Bíblia, leu todos os capítulos da Bíblia, mas não foi buscar compreender, ela fala, mas como assim que tem um mandamento dizendo, né? Porque na nossa Bíblia a tradução tá não matarás, mas a tradução literal é não assassinarás, não deves assassinar. E o que isso significa? Né? Existe uma diferença entre assassinar e existe uma diferença entre assassinar e matar. Já passou 1 hora já, mas eu vou continuar porque vai ficar salvo. Depois, se você não conseguir acompanhar, você assiste o finzinho. Mas as pessoas falam, né? Mas se tá falando que não pode matar, por que que ele matava? Por que que o povo podia atingir os inimigos, né? Matavam os inimigos a fio de espada? Tá incoerente isso aqui. Mas na verdade, o assassinar, ele se refere à pessoa que tira a vida do outro injustamente, tira a vida de um inocente, tira a vida do outro por má inclinação, porque invejou, porque queria a esposa do outro, porque queria a propriedade do outro, porque teve uma briga e resolveu matar. Essas mortes, né, que são um homicídio deliberado, né, uma coisa que vem do desejo da pessoa, como Caim, né? Caim desejou a morte do irmão porque o irmão apresentou um sacrifício diante do Eterno que foi aceito e o dele não. E Deus avisou ele, né? Cuidado com o que tá vindo no teu coração, porque se você concluir aquilo que é o teu desejo, isso acabará mal para você. E ele não ouviu e acabou indo lá e matou o irmão, né? Essa morte, esse assassinato, ele é condenado. A morte do apedrejamento, a morte dos inimigos, né? Ou por proteção da sua propriedade, elas não são condenadas diante do Senhor, porque essas mortes por apedrejamento, né, por descumprimento da lei, ou a morte dos inimigos, elas são para aniquilar a iniquidade do meio do povo. O tempo todo, nesses mandamentos, Deus fala, não faça amigos com assassinos, não faça amigos com os cobiçosos, não faça amizade com o que adultera, porque você pode cair no erro deles, porque a tendência é a gente ser influenciado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós devemos nos afastar das pessoas, não porque nós somos santinhos e perfeitos e não podemos nos misturar, mas é por
zelo de que a gente não se corrompa com aquilo que eles fazem, porque a nossa carne é corrompida e ela tende a querer se unir e se adaptar e ser aceita aonde está, e você acaba absorvendo as más inclinações dos outros. Então, é por isso que Deus fala para nós nos afastarmos, e essa iniquidade ela era anulada, né, aniquilada pelo apedrejamento, pela morte capital, né, pela pena de morte, na verdade, morte capital, pela pena de morte do pecador, né, do culpado, para eliminar a iniquidade do meio do povo e ninguém vir a se contaminar com aquela prática. Se o povo judeu não tiver assassinos no seu meio, a recompensa é que exércitos inimigos não entrarão na terra de Israel. Haverá paz absoluta. Quem mata um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é como se prejudicasse o próprio Eterno. A punição para um assassino, então, é ser assassinado por alguém. E aqui entra aquela lei do vingador de sangue, né? E por que tem as cidades de refúgio. Depois a gente vai ver mais explicadinho isso. Mas é por isso que foi colocado esses homens aí no meio do povo. Envergonhar outro ser humano, fazendo com que seu sangue escoe das suas faces, também é uma forma de assassinato. Filhos com idade para cumprir mandamentos, como a mulher com 12 anos e os homens com 13, né? Essa idade já é a idade que a lei do Senhor já estabelece que a mulher e o homem respondem por si. Acima dos 12, a mulher, e acima dos 13, o homem. E assim, sempre vem a advertência, né? Deus, ele age assim. Toda hora que o povo estava cometendo um erro diante dele, ele advertia antes de trazer a sentença. E o povo devia agir assim também. Então, se, por exemplo, esses filhos, né, batessem nos seus pais a ponto de sangrar a face deles, de sangrar, por exemplo, ele bate com alguma coisa e sangra a testa, isso era considerado como um assassinato, porque você não está honrando os seus pais. E mesmo que os pais tenham falecido, né? Outra coisa que não poderia era você falar mal, amaldiçoar os seus pais com o nome de Deus. Então, você não pode amaldiçoar os pais com o nome de Deus, mesmo que eles estejam mortos, e você não pode feri-los, porque é o ápice da ingratidão. Eles consideram o ápice da ingratidão isso. E Moisés, né, ele ordenou em nome de Deus: meu povo de Israel, não assassineis, não sejam amigos ou sócios de assassinos, para que vossos filhos não aprendam a matar, e se pecarem e cometerem assassinato, o templo sagrado de Jerusalém e a Shequiná abandonará a terra de Israel. Quando eu li isso, eu não sei se você associou, mas na hora eu associei muito. Se tem assassinato no meio do povo de Israel, do povo judeu, o templo de Jerusalém será destruído e a Shekinah, né, a glória de Deus, a divindade, a presença do Senhor vai ser tirada do meio do povo. E eu lembrei de Jesus, porque Jesus foi um inocente que foi morto pelo próprio povo, né? Porque foi o povo que levou, né? O sumo sacerdote e os fariseus é que levaram diante do governador o Jesus, o Messias, e ele foi morto, ele foi maltratado, ele não só teve a face ferida e o sangue derramado na sua face, como tiraram a vida dele, né? A gente sabe que ele entregou a sua vida, mas aqui está cumprindo o mandamento do Senhor também, porque o templo depois foi destruído 70 anos depois e a presença de Deus não estava mais ali, né? Entre eles. Sétimo mandamento. Lo-Tinaf. E também, quando teve a queda do primeiro templo, aconteceu a mesma coisa, né? A glória do Senhor foi tirada por conta das iniquidades que estavam acontecendo. No sétimo mandamento, que é o Lo-Tinaf, não cometas adultério.
Deus espera a fidelidade entre o marido e a esposa, recompensando o povo com felicidade e alegria. Então, assim, quando um homem e uma mulher que estão representando a aliança do Eterno, né? Se você leu o texto do entre aspas dessa semana, você já deve estar inteirado desse assunto. Se você não leu, depois você lê lá no perfil do Instagram. Quando o homem e a mulher se unem, eles estão representando a aliança do Eterno com a humanidade, né? E ele espera fidelidade, ele espera uma aliança íntegra entre os dois, e isso não só abençoa esses dois, mas vai abençoar o povo com alegria e paz. Então, quando você cumpre o mandamento do Senhor, né, aqui a gente tem muito claro que não é só você que é beneficiado, mas as pessoas ao seu redor também são. E por que ele faz isso com o mandamento do casamento, né, contra o adultério? Porque está representando a aliança dele. Então, você fazer isso, você está trazendo bênção sobre o povo, porque cada casamento representa a aliança dele com o povo. Ele é severo quanto o pecado de imoralidade e pune com severidade, né? E a gente sabe que Deus condena a fornicação, condena a lascívia, condena o adultério, a prostituição, porque todos esses pecados são contra a nossa carne, que se transformou no templo do Senhor. Não sejam adúlteros, nem sejam amigos ou sócios de adúlteros, para que vossos filhos não aprendam a ser adúlteros. Se cometerem este pecado, serão exilados da terra de Israel, e outras nações ali viverão no lugar. E isso aconteceu, né? A gente sabe que isso aconteceu. No 8º mandamento, Lot Gnon, não furtar, né? Não roubarás, às vezes está traduzido, e na verdade quer dizer não raptar. Não deves raptar. Aqui o roubo é em relação a uma vida humana. Você não pode sequestrar alguém. E esse mandamento, ele essencialmente está se referindo a isso. Existe um mandamento, né, sobre o roubo de propriedade, que é o Levítico 19, está em Levítico 19, versículo 11, se não me engano. E o Senhor também exige, né, que você não tenha nenhum tipo de roubo e desonestidade e honestidade nos negócios também, né? Tem muita gente que tenta tirar vantagem nos seus negócios e o Senhor não se agrada disso. 9º mandamento, Ló Tahané, não des falso testemunho. O falso testemunho é extremamente condenável diante do Senhor, e você não pode dar falso testemunho para favorecer um amigo, nem para prejudicar o inimigo. Você não pode testemunhar sobre algo que você não foi o observador, né? Você não observou pessoalmente, você não testemunhou com seus próprios olhos aquilo, então você não pode dar um testemunho. Você não pode ouvir de terceiros e tomar as dores e dar um falso testemunho. E isso a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com a internet, né? Porque na internet há muitos julgadores, há muitas pessoas fora da palavra de Deus, porque elas ouvem as situações, elas ouvem um lado, ouvem outro, e elas tomam as dores e elas começam a dar o testemunho em favor de um contra o outro, e na verdade elas nem fazem parte disso. Nós devemos nos calar, deixar com que a vingança e o juízo venham do próprio Senhor, e que o Senhor ajude, né, aqueles que precisam de um testemunho para ser favorecido, ou e também que o Senhor traga o juízo sobre aqueles que precisam de um testemunho que comprovem que eles têm culpa, certo? Dar falso testemunho é negar a providência do Criador, porque você está tentando resolver um problema na força do seu próprio braço. E é isso que o Senhor não quer que você faça. O Senhor quer que você dependa dele e haja debaixo da justiça dele. E o último mandamento, tá acabando, é o Lo Tachmod. Não desejes aquilo que não te pertence. E aqui é o não cobiçarás, né? Acho que essa frase ela é mais forte do que só um não cobiçarás. Não desejes aquilo que não te pertence, com o entendimento de que Deus dá a cada pessoa o que é melhor para ela.
Então não adianta você olhar a grama do vizinho, não adianta você olhar o que o fulaninho está conquistando, porque Deus te dá o melhor que é para a sua vida. E se você fica desejando o que é do outro, na verdade você está sendo ingrato com aquilo que Deus está fazendo na sua própria vida. Não se deve desejar nada material do próximo. Nem a esposa também, né? A esposa é matéria, né? Não se deve cobiçar o cônjuge do outro, não se deve cobiçar os bens, o trabalho, as riquezas, nada que seja material você deve cobiçar do outro. Se for para você ter inveja, os judeus falam isso, né? Mas eu não concordo porque invejar você não deve invejar nunca. Mas os judeus dizem, se você for invejar alguma coisa do outro, inveja a comunhão dele com o Senhor, porque daí você vai ter mais interesse em querer viver debaixo dos mandamentos do Senhor. É proibido tentar obter algo de outro para si, porque quando você cobiça, né, quando uma pessoa que é invejosa, cobiçosa, ela tende a cobiçar aquilo que o outro tem, ela vai tentar adquirir aquilo que o outro tem. Por exemplo, uma propriedade, você viu um pedaço de terra e você falou, caramba, essa terra aqui é ótima para um negócio que eu quero construir. E eu vou lá negociar. E aí a pessoa fala assim, ah não, essa terra para mim tem um valor muito grande, porque era o terreno do meu avô, meu pai herdou, eu herdei, e eu vou continuar cuidando da terra. Aí você fica, não, vamos lá, vamos fazer negócio, eu ofereço tanto, eu pago o triplo que vale essa terra. Você está tentando convencer a pessoa que não quer vender, porque você cobiçou, e isso diante do Senhor não é permitido. Fazer pressão para a pessoa que não quer, não tem desejo de vender ou de te entregar aquilo que ela tem, diante do Senhor não é bem visto. Desejar mesmo que no íntimo as coisas, né? Por que Jesus disse que o homem que cobiça a mulher peca no pensamento? Porque você não deve nem no seu interior, no seu íntimo, desejar algo que é do outro. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Por isso que o Senhor fala pra gente guardar os nossos olhos e ter luz nos nossos olhos, para que a gente veja as nossas coisas, a nossa vida, os nossos bens materiais, as nossas conquistas com alegria e a gente viva satisfeito com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida sem se comparar com os outros e sem, na mente, né, na verdade, estar cobiçando algo e deixando de agradecer por aquilo que a gente tem. Outra coisa, você desejar, né, no íntimo, pode também trazer sobre você, porque do coração precede todas as coisas ruins, né? Precede a inveja, Jesus falou lá, precede a inveja, precede o adultério, tudo tá no seu pensamento, tá no seu íntimo, tá dentro do teu coração. Então, quando você alimenta essa cobiça, a tendência de você, por impulso, roubar, por impulso, você matar, por impulso, você ser violento, né, para conseguir o que você estava querendo, é muito grande. Então, para você se preservar, o Senhor fala para você nem imaginar, nem desejar na tua cabeça aquilo que o outro tem. Os 5 primeiros mandamentos, eles têm o nome de Deus, né? Os mandamentos, primeiro, né, o versículo 6 lá do capítulo 5, eu sou o Senhor, ali está falando do nome de Deus. Aí não terás outros deuses, não adorarás. No versículo 9, eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Aí depois, não tomarás o nome do Senhor em vão. Aí depois, guarda o dia do sábado, porque o Senhor te ordenou. E no quinto, honra o teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou. Aí os 17, o 18, o 19, o 20 e o 21, você vai ver que não tem o nome do Senhor. E por que isso? Porque o Senhor não queria associar o nome dele a assassinos, a adúlteros, a testemunhas falsas, né? A falsas testemunhas, na verdade, e a pessoas invejosas e cobiçosas. Tudo aquilo que ele considera abominável, ele não associou o nome dele. Então, ele nem deixou colocar o nome dele ali né? Ele só colocou o mandamento. E aí, por último, por fim, finalmente, estamos acabando.
Depois que Moisés apresenta tudo isso, né, diante do povo, ele lembra o povo que Deus apareceu no meio do fogo e que eles ouviram a voz do Senhor no meio das trevas. E eles afirmaram, né, hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. E aí vocês, então, falaram para eu ser o mediador entre vocês, né? Chega-te, lá no 27, chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas, e tu, porém, fica aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, né? Então, todos os outros 603 mandamentos, ele deu para Moisés ali no monte, enquanto o povo foi para o arraial, né? Foi cuidar da sua vida. E no 32 e no 33, Moisés finaliza falando, cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda, porque certamente vocês vão se corromper, então não se desviem, né? A gente viu aqui que todos os mandamentos, na verdade, estão cercando o povo, protegendo o povo, e andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, o cumprimento dos mandamentos ia trazer essa bênção de paz sobre Israel, paz, né, sobre a região onde eles habitavam, né, paz sobre a sua casa e prolongaria os seus dias. E Moisés era o mediador aqui, né, e agora a gente vai pular lá para Hebreus, no capítulo 8, e a gente vai fazer um comparativo com Jesus sendo o mediador dos homens, né? Por que que essa aliança, né? Não existe um Novo Testamento e um Antigo Testamento, né? Eu respondi aí uma pergunta esses dias sobre isso. É uma nova aliança que foi colocada, né? Substituindo a antiga aliança. E aí lá no versículo 1 do capítulo 8 diz, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que é o Jesus, né? Paulo está aqui falando para os hebreus, aqueles que observam a lei, sobre Jesus como sumo sacerdote, e que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Jesus está sentado à destra do Pai, à direita do Pai. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, então o sumo sacerdote, qual era o papel dele? Apresentar os sacrifícios para expiação dos pecados. E Jesus, como sumo sacerdote, ele tinha que oferecer algo, né, diante do Senhor para que o pecado da humanidade fosse perdoado. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído. Presta bem atenção nesse versículo. Todo o cumprimento da palavra, né? Aqui está corroborando o que eu falei lá no início. Todos os mandamentos, todas as leis, todas as promessas, profecias deixadas no livro dos Salmos, no livro dos profetas, elas estão, na verdade, ministrando em figura e sombra das coisas do reino de Deus. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando ele estava para construir o tabernáculo. Moisés, né, teve a planta ali, Deus apareceu, Deus revelou para ele como o tabernáculo deveria ser construído, o material, a forma, o tamanho, as medidas, a separação. E esse tabernáculo representa exatamente aonde está o trono da glória do Senhor no reino dos céus. E aí, vou pular para o versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente quanto é ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque essas promessas faziam aliança do povo de Israel
com o Eterno. A aliança de Jesus, ela apresenta uma possibilidade, né? Ela abriu uma possibilidade para os gentios, para os judeus, né? Para o povo de Israel, né? Os judeus e os que habitavam nas outras cidades, né? Que eram descendentes de Jacó. Os hebreus aqui, no caso, o Jacó era um hebreu, né? O hebreu é o descendente de Éber, que era o patriarca do Abraão, né? Porque Terá descende de Éber. E Jesus, então, ele está fazendo algo que é maior, porque através da fé nele, pela graça, ou seja, um favor imerecido, qualquer um pode ser salvo e receber essa vida eterna, receber essa aliança com o Senhor, que antes era só do povo de Israel, porque os tempos precisavam ser submetidos à vontade do Senhor, né, até que Jesus viesse e cumprisse tudo. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma esta estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, e aí aqui tem aquela profecia a respeito do selo, né, do Espírito do Senhor para o povo, e isso foi dado para os judeus e foi dado para os gentios. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. No tempo, né, de Israel, dessa galera que viveu debaixo da lei, que tinha os templos e que era necessário você levar o teu sacrifício até o templo, a presença do Senhor, ela só estava ali no Santo dos Santos, e o único que tinha acesso a isso era o sumo sacerdote. Ele era o caminho para se chegar na presença do Senhor e levar as suas petições, as suas orações e o seu pedido de perdão pelos seus pecados. Agora, através de Jesus, Jesus se torna o nosso sumo sacerdote e ele faz uma aliança superior, porque agora não só ele é o caminho para que a gente chegue diante do Senhor, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e através do nome dele nós podemos nos achegar diante do Senhor, como também por causa do nome dele nós recebemos o Espírito do Senhor que habita em nós e imprime a lei do Eterno no nosso coração e na nossa mente, e a gente conhece o Senhor intimamente. Antes eram só os escolhidos, os ministros, então os profetas, os reis, os sumos sacerdotes e os sacerdotes ali que ficavam na presença do Senhor, né, porque eles eram consagrados para o serviço diante do Eterno, tinham a presença do Senhor e conheciam o Eterno. Agora, com a aliança com Jesus, qualquer um tem esse acesso. É disso que essa palavra está falando. E, por fim, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, creia no Senhor, nessa nova aliança, é só você ter fé e se entregar, é só você crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é o Filho do Deus vivo, que morreu no seu lugar para te redimir dos pecados que estavam te separando do Senhor, porque por mais que você conheça o Senhor, por mais que você diga que acredita em Deus, que conhece a Deus, se você não confessa ao Filho, você não se achega ao Pai, e você não tem toda essa promessa se cumprindo na sua vida. Então, para que isso tudo se cumpra na sua vida, não viva só dos mandamentos, mas creia no Filho do Deus vivo, porque todos aqueles mandamentos a gente viu, né? Várias coisas estão apontando para o Senhor e para essa aliança que foi feita através da pessoa de Jesus. E é isso. Vamos ver se tem perguntas aqui. Não sei se tem perguntas. Hoje ficou bem longo, né? 1h30, mas era tanta coisa que tinha que passar, eu não tinha como dividir
essas informações em duas lives, só para ficar curtinho. Eu espero que você ouça. Se não conseguiu acompanhar aqui, vai no YouTube, né? Coloca, se você não gosta de ouvir coisas longas, é só você colocar lá na velocidade rápida e acompanhar tudo que dá para acompanhar e para aprender. Mas não deixem de compartilhar e de mostrar, né, a revelação disso tudo para as pessoas, porque tem tanta profundidade nesses mandamentos, não é só um não pode isso, não pode aquilo. Há tanto valor, tanto princípio, tanta revelação do que Deus ia fazer e está fazendo e vai fazer e vai se cumprir. É como Jesus falou lá em Mateus, né? Não existe nenhum i nem um tio da lei que não se cumprirá antes, até que os novo céu e a nova terra venham, né, e sejam estabelecidos. E é isso, pessoal. Obrigada pela participação de vocês que ficaram até o final. Espero que tenha enriquecido ainda mais o entendimento e conhecimento de vocês. Se ninguém tiver dúvidas, ninguém tem dúvida? Meninas que estão aí? Alguém tem alguma dúvida? Senão a gente encerra já e um ótimo fim de semana para vocês. Ninguém tem dúvidas? Então é isso, gente. Ótima noite. Obrigada aí por todos estarem presentes, todos que participaram. Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês. E sexta-feira que vem a gente vai para o capítulo 6, que é sobre a oração de Israel, Shema Israel, que também tem muita coisa massa para a gente aprender com esse capítulo. Falou? Boa noite para todo mundo. Até mais.